Livro As Grandes Heresias, Hilaire Belloc. Prefácio. 2 são os tipos de leitores deste livro. O primeiro é o leitor contemporâneo a Hilaire Belloc, leitor dos 30 anos que se seguiram à sua primeira edição, que data de 1938. Estes apreciaram a fina análise apresentada sobre as grandes heresias, suas causas históricas, suas características e o impacto provocado por essas heresias na cristandade ou no que restou dela. Mas existe outro tipo de leitor, aquele, como eu e você, que abre um livro escrito há 70 anos e se espanta com as passagens magistrais, onde o autor, como que adivinha situações ainda em formação, consequências difíceis de serem previstas, senão por um espírito lúcido, ponderado e profundo como o de Belloc. Como espectadores de um mundo que já não é mais uma civilização cristã, estamos nós hoje em posição de levantar uma espécie de diálogo, onde explicaríamos ao historiador católico como as coisas aconteceram de fato, pois assistimos a elas no presente. Mostraríamos o quanto a análise de Belloc foi precisa e perspicaz, sobretudo no que não pereceu das grandes heresias, certo espírito enraizado e que vai se concentrar na crise moderna. Que nós participemos dessa espécie de teatro da história não espanta, pois somos personagens figurantes e secundários de um drama que talvez já esteja em seu derradeiro ato. O espantoso é ver um homem comum, que não conheceu a Segunda Grande Guerra nem o Concílio Vaticano II, descrever aquilo mesmo que vivemos hoje, que sofremos como católicos e como homens. O grande G.K. Chesterton, amigo de Belloc, disse ser o homem um animal que avança para o futuro com os olhos postos no passado. O autor de Ortodoxia não podia saber o quanto seu amigo fora especial no modo de olhar e no modo de avançar, ou, se preferirem, com que precisão e firmeza foram marcados os passos deste grande escritor em direção ao futuro. Uma das maiores qualidades do pensamento de Belloc está na descrição, quase encenação, do mundo envolvente da heresia, abrangendo tanto a vida doutrinária quanto a vida política, social e cultural, mostrando mesmo os sentimentos dos homens mais simples diante de um mundo tocado pelas grandes heresias. No capítulo sobre o arianismo, Belloc alerta o leitor sobre a necessidade de se conhecer esses aspectos capilares da sociedade para se ter uma noção mais próxima do que foi e, sobretudo, do que representou para a sociedade e para a Igreja aquela heresia em particular. Esteja atento, leitor. Não busque nestas páginas apenas dados de pura história, mas, ao se deparar com o mundo real ali descrito, mergulhe ainda naquele outro quase imaginário de épocas passadas, ou da atual, a nossa, que não foi a do autor, senão pela clareza da sua compreensão do que viria pela frente. Talvez o capítulo sobre o islamismo seja o mais marcante desse aspecto. Escrevendo em um período da história do século XX, quando o poder político e militar do islamismo era ainda muito precário, Belloc prevê um renascimento da violência e do poderio militar desta heresia, que veio a se transformar em nova religião. Para nós que conhecemos uma Europa hoje tomada pela presença maciça de milhões de muçulmanos, impondo-se diante de uma civilização ocidental esmagada e perdida, as páginas do historiador soam com o dobre tocante sobre a Europa cristã, quando a Segunda Guerra começou. Diversas vezes leremos nessas brilhantes páginas a descrição de verdadeiros milagres que salvaram a civilização da invasão e domínio total do islamismo. A última delas em Lepanto, nos idos de 1571.
Após o impressionante êxito da esquadra cristã comandada por João da Áustria, o Papa São Pio V instituiu a festa de Nossa Senhora das Vitórias, mais tarde chamada Nossa Senhora do Rosário, no dia 7 de outubro. Nesses tempos, o mundo católico ainda seguia as luzes dos santos, e do alto do céu, Nossa Senhora reinava como rainha e salvava as almas da heresia e da condenação eterna. Aquela heresia e religião que tanto ameaçara o mundo católico ficará sem forças por quase 500 anos. Outras virão, mas o islamismo só voltará a crescer quando os comunistas perceberem que representam um foco de ressentimentos e vinganças, instigando o terrorismo, armando os países islâmicos e provocando revoluções. Se é verdade que Belloc previu com muita argúcia o que o futuro reservava para os seguidores de Maomé, não tem para nós importância menor a descrição do veneno inoculado nas veias da civilização católica pelo espírito protestante. Uma Europa dilacerada e cansada por mais de 100 anos de guerras de religião encontra-se, no século XVIII, à mercê de uma força nova e vigorosa, conduzindo o mundo por direções bem contrárias ao espírito católico. Compreende-se melhor porque o mundo moderno balança entre um capitalismo de origem protestante e as diversas reações produzidas e ensaiadas há mais de 100 anos. Deste mesmo espírito nascerá o liberalismo, espécie de verme roedor, destruindo lentamente o que restara dos critérios milenares da civilização católica. Os papas, a partir de Gregório XVI, 1831 a 1846, tentaram reagir, orientando o mundo católico com magistrais encíclicas, onde os erros eram claramente definidos e condenados, a verdade pregada sobre os telhados. Pio IX, 1846-1878, escreveu Quanta Cura e os Sílabos, em 1864. Leão XIII, 1878 a 1903, escreveu Libertas Prestantissimum, em 1888. São apenas alguns exemplos, entre muitos outros textos, da reação dos papas contra a grande heresia que amadurecia suas forças de destruição e que tomaria conta do mundo em pouco tempo. Os homens foram alertados contra a usurpação dos direitos da Igreja, de seu poder espiritual e temporal, de seus territórios e de seus templos. Os católicos foram avisados sobre a corrupção dos costumes operada por um mundo mercantilista e materialista. Não houve jeito. Com a Europa católica dilacerada em suas convicções e em sua religião, não mais serão vistas no mundo propostas de vida econômica, política ou social, tendo por base a lei natural e divina. Este é um drama que ainda hoje vivemos. Os séculos passaram, as heresias sucederam-se e chegamos assim ao último capítulo, a heresia total, chamada por Belloc de Ataque Moderno. Curioso livro nos legou Hilaire Belloc. Ou talvez devesse dizer, curiosa época esta em que o autor escreveu seu livro. Ele sentia que um caminho de renovação espiritual se iniciava, mas não tinha como prever o impossível. Quem poderia afirmar, em 1938, que menos de 30 anos depois que o modernismo seria triunfante no Concílio Vaticano II? São Pio X, 1913-1914, já tinha denunciado a seita dos modernistas em sua magistral encíclica Pascendi Dominici Gregis, de 1907. O Santo Papa percebeu que estava diante de um monstro tentacular, contaminando e atacando a santa religião em campos muito diversos. Por isso, chamou o modernismo de estuário de todas as heresias. A síntese realizada é tão luminosa
que os próprios modernistas passaram a ter uma visão de conjunto de sua obra nefasta, onde se destruía os fundamentos da fé, onde era negado à razão humana o conhecimento da verdade, onde se falsificava a força da vontade livre, rebaixando-a à escravidão do sentir e das paixões. Enfim, havia uma destruição global da natureza humana, da vida social e principalmente da realidade sobrenatural da religião revelada. Isso tudo sendo soprado nas almas de modo sutil, perseverante e universal. Mas aquele Papa governou a Igreja com alma de santo, com virtudes heróicas, com a visão própria de estadista genial, somada ao zelo paternal de um digno representante de Cristo sobre a terra. Então, acontecimentos de ordem espiritual começaram a marcar a humanidade. Logo após a morte de São Pio X, a Virgem Maria apareceu a 3 criancinhas pobres e analfabetas no interior de Portugal e descreveu com precisão os horrores da guerra e as consequências dos pecados dos homens. E como sua mensagem política podia ser desprezada por muitos, realizou estupendo milagre, registrado pelos jornais mais anticlericais da época. O sol bailou diante de 70.000 pessoas reunidas na cova da Iria, em Fátima. Alguns meses antes da Revolução Comunista, em 13 de julho de 1917, Nossa Senhora afirmou que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Muitas pessoas seriam martirizadas e várias nações desapareceriam. Disse ainda que outra guerra, pior do que aquela Primeira Grande Guerra, começaria no papado de Pio XI, 1922-1939. E isso tudo se realizou com muita precisão. Eis algumas razões do renascimento do pensamento católico percebido pelo autor naqueles anos. Em toda parte surgiam obras católicas, bispos católicos, livros católicos, oriundos desta grande defesa da fé, operada por São Pio X contra a heresia modernista e confirmada pela presença da Mãe de Deus nos acontecimentos políticos daquele início de século. Mas o combate continuava, e Biloc sabia que, apesar das aparências, o reino do anticristo estava sendo preparado nos bastidores do mundo, espalhando-se de modo subterrâneo e penetrando nos lares, nas escolas e mesmo nos seminários católicos. O resto da história nós conhecemos. Hoje vivemos o desenrolar surpreendente dos acontecimentos, o despertar deste gigante herético e anticatólico, espécie de cíclope espiritual que nos dá a impressão de que estamos sendo devorados. Mais uma vez, a sobrevivência da civilização católica, ou melhor, sua restauração, depende da atitude forte de todos os católicos em torno da fé, do conhecimento da verdade e da vida honesta e santa. Uma cruzada espiritual que ela, só ela, pode nos devolver a esperança. Dom Lourenço Fleshman, OSB. Introdução. O que é uma heresia? O que é uma heresia e qual é a importância histórica de tal coisa? Como muitas das palavras modernas, heresia é usada vaga e diversamente. É usada vagamente porque a mente moderna tem tanta aversão à precisão das ideias quanto é enamorada pela precisão das medidas. É usada diversamente porque, dependendo do homem que a usa, pode significar milhares de coisas. Hoje, para muitas pessoas que usam o idioma inglês, a palavra heresia tem a conotação de discussões passadas e esquecidas, um velho preconceito contra a reflexão racional. Por conseguinte, pensa-se que a heresia carece de interesse contemporâneo. O interesse nela está morto, porque trata de assuntos que ninguém leva a sério atualmente. É compreensível que um homem possa se interessar por uma heresia por curiosidade arqueológica, mas se afirmar que ela tenha tido um profundo efeito na história e ainda o tem hoje,
ele dificilmente será compreendido. Mesmo assim, a heresia em geral é um assunto de grande importância para o indivíduo e para a sociedade. E a heresia em seu sentido particular, que é o da heresia na doutrina cristã, é de interesse especial para qualquer um que queira entender a Europa, o caráter da Europa e a história da Europa. Porque a totalidade da sua história, desde o surgimento da religião cristã, tem sido a história de lutas e mudanças, em sua maioria precedidos, com frequência, se não sempre causados, e certamente acompanhados por divergências de doutrina religiosa. Em outras palavras, a heresia cristã é um assunto especial cuja compreensão é de máxima importância para a compreensão da história europeia, porque a ortodoxia cristã é uma companhia e um agente constante da vida europeia. Devemos começar pela definição. Embora definir algo envolva um esforço mental contra o qual frequentemente resistimos. Heresia é o deslocamento de um esquema completo e autossuficiente por meio da introdução de uma negação de uma das suas partes essenciais. Por um esquema completo e autossuficiente, entendemos qualquer sistema afirmativo em física ou matemática ou filosofia, ou em qualquer área, em que as várias partes são coerentes e sustentam-se mutuamente. Por exemplo, o velho esquema da física, frequentemente chamado de newtoniano, por ter sido Newton quem melhor o definiu, é um esquema desse tipo. As várias coisas afirmadas por ele sobre o comportamento da matéria, notadamente a lei da gravidade, não são afirmações isoladas que podem ser retiradas à vontade, sem desarranjar o resto. São partes de uma concepção ou unidade tal que, se você modifica uma única parte, todo o esquema é descarrilhado. Outro exemplo de um sistema similar é nossa geometria plana, herdada dos gregos e chamada euclidiana, por aqueles que pensam ou têm a esperança de ter concebido uma nova geometria. Cada proposição em nossa geometria plana, a que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo plano é igual a 2 ângulos retos, a que diz que o ângulo inscrito em um semicírculo é reto, etc., não só é sustentada por cada uma das outras proposições do sistema, mas, por sua vez, ela sustenta cada parte individual do todo. Heresia significa, então, distorcer um sistema por meio de uma omissão, escolhendo-se uma parte da estrutura, o que implica que o esquema é desfigurado pela retirada de uma de suas partes, negando-se uma parte dele, quer deixando o vazio sem preenchimento, quer preenchendo-o com alguma outra afirmação. Por exemplo, o século XIX construiu um esquema de crítica textual para estabelecer a data de um documento antigo. Um dos princípios desse esquema é este, que qualquer afirmação de milagre é necessariamente falsa. Quando você encontrar em qualquer documento a descrição de um milagre atestada pelo autor desse documento, você tem o direito de concluir. No diz o crítico textual do século XIX, falando todos como um só homem, que o documento não é contemporâneo ao milagre, não foi escrito na data que pretende ser. Mas aparece um novo e original crítico que diz: não concordo. Penso que milagres acontecem e também que pessoas mentem. Um homem, insurgindo-se assim, é um herege em relação a esse particular sistema ortodoxo. Uma vez concedida essa exceção, todo um número de certezas negativas se torna inseguro. Você está certo, por exemplo, que o relato da vida de São Martinho de Tours, feito por quem afirmava ser uma testemunha contemporânea, não é um relato de uma testemunha contemporânea por causa dos milagres que continha. Mas, admitindo o novo princípio, esse testemunho pode se tornar contemporâneo afinal e, portanto,
pode ser considerado como histórico se testemunha algo que não é milagroso de forma alguma, mas que não se encontra em nenhum outro documento. Você lê na vida de um taumaturgo que ele ressuscitou um homem na Basílica de Viena no ano 500 depois de Cristo. A escola ortodoxa de crítica diria que toda a história é obviamente falsa, e posto que inclui milagres, não é prova de que a Basílica de Viena existia naquela data. Mas nosso herege, que desafia o cânone ortodoxo da crítica, diz: parece-me que o biógrafo do taumaturgo pode estar mentindo, mas ele não teria mencionado a basílica e a data, a menos que seus contemporâneos soubessem, assim como ele, que havia uma basílica em Viena naquela data. Uma falsidade não pressupõe falsidade universal do narrador. E até poderia parecer um herege ainda mais ousado que dissesse: esta passagem não só não constitui uma evidência perfeitamente legítima para a existência de uma basílica em Viena no ano 500, mas até considero possível que o homem tenha sido ressuscitado. Se você concordar com um desses críticos, você está alterando todo o esquema de provas por meio do qual a história verdadeira é peneirada da falsa na crítica textual contemporânea. A negação completa de um sistema não é uma heresia e não tem o poder criativo de uma heresia. É da essência da heresia deixar intacta uma grande parte da estrutura que ataca. Por isso, ela pode seguir dirigindo seus fiéis e continuar a afetar suas vidas, os desviando das suas características originais. É por isso que se diz das heresias que elas sobrevivem pelas verdades que guardam. Devemos destacar que, quanto ao valor que a heresia tem no âmbito de estudo histórico, é indiferente que o esquema completo atacado seja verdadeiro ou falso. O que nos interessa é a verdade altamente atraente de que a heresia dá origem a uma vida nova, independente, que afeta vitalmente a sociedade que ataca. A razão dos homens combaterem as heresias não é somente ou principalmente conservadorismo, uma devoção à rotina, uma antipatia à perturbação em seus hábitos de pensamento. É muito mais por uma percepção de que a heresia, à medida que cresce, produzirá um modo de vida e um caráter social que desafia, contradiz e que talvez seja mortal ao modo de vida e ao caráter social produzido pelo esquema antigo e ortodoxo. Isso já é o bastante em benefício do significado de interesse dessa tão fértil palavra heresia. Seu significado particular, que é usado neste livro, é o de desfigurar por exclusão algo daquele sistema completo, a religião cristã. Por exemplo, essa religião tem como uma parte essencial, apesar de ser uma parte apenas, a afirmação de que a alma individual é imortal. A consciência pessoal sobrevive à morte física. Se as pessoas acreditam nisso, olham para o mundo e para si mesmas de certa maneira, agem de determinada forma e são pessoas de certo tipo. Se não acreditam nisso, se elas excluem ou se omitem essa crença, há um corte nessa doutrina. Elas podem continuar a manter todas as outras crenças, mas o sistema é modificado, o tipo de vida, caráter e o resto se tornam muito diferentes. O homem que está certo de que morrerá para sempre pode muito bem acreditar que Jesus de Nazaré era o Deus de Deus, que Deus é trino, que a encarnação foi acompanhada de um nascimento virginal, que o pão e o vinho são transformados de uma forma particular. Pode recitar um grande número de preces cristãs e admirar e imitar certos cristãos, mas será um homem muito diferente daquele que considera verdadeira a imortalidade. Porque a heresia, nesse sentido particular, a negação de uma doutrina cristã aceita, afeta sim o indivíduo, ela afeta toda a sociedade,
E quando você estiver examinando uma sociedade formada por uma religião particular, você necessariamente se preocupará ao máximo com as distorções e simplificações dessa religião. Esse é o interesse histórico da heresia. Por isso, quem quiser entender como a Europa veio a ser o que é e quais foram as causas das suas mudanças, não pode tratar a heresia como algo sem importância. Os clérigos que lutaram tão furiosamente por detalhes nos concílios orientais tiveram muito mais senso histórico e estavam muito mais em contato com a realidade do que os céticos franceses, familiares aos leitores ingleses, através de seu discípulo Gibbon. Um homem que pensa, por exemplo, que arianismo é uma mera discussão de palavras, não vê que um mundo ariano teria sido muito mais parecido com o mundo muçulmano do que a Europa atual. Ele está muito menos em contato com a realidade do que estava Atanásio, quando afirmou que a doutrina é de suma importância. Aquele concílio local de Paris, que pendeu a balança a favor da tradição trinitária, foi tão importante quanto uma batalha decisiva, e não entender isto é ser um mau historiador. Dizer que tanto o ortodoxo quanto o herege estavam sofrendo de alucinação, que estavam discutindo questões que não tinham real existência e que não valiam o esforço do debate, não é uma resposta para tal tese. A questão é que a doutrina, e sua negação, era fundamento da natureza dos homens, e a natureza assim formada determinava o futuro da sociedade composta por aqueles homens. Há outra consideração em relação a isso que é muito frequentemente omitida atualmente, que uma atitude cética em relação a coisas transcendentais não pode, para um grande número de homens, durar. Que isso seja verdade é o desespero de muitos. Estes deploram a desprezível fraqueza da humanidade que a compele a acreditar em alguma filosofia ou religião, a fim de suportar os problemas da vida. Mas temos aqui uma experiência positiva e universal. De fato, não há como negar isso. É um fato puro e simples. A sociedade humana não pode desenvolver-se sem nenhum credo, porque um código e um caráter são produtos de um credo. Embora alguns indivíduos, especialmente aqueles que levam uma vida privilegiada, possam frequentemente seguir com o mínimo de certeza ou hábitos a respeito de questões transcendentais, uma massa humana orgânica não pode agir da mesma forma. Assim, a Inglaterra atual está sustentada por toda uma religião, a religião do patriotismo. Destrua isso nos homens por algum desenvolvimento herético, excluindo a doutrina de que a principal tarefa do homem é para com a sociedade política a que ele pertence, e a Inglaterra, como a conhecemos, iria gradualmente deixar de existir e se tornaria outra coisa. Heresia, então, não é assunto fossilizado. É um assunto de permanente e vital interesse para a humanidade, porque está associado à religião, sem a qual nenhuma sociedade humana jamais perdurou ou pode perdurar. Aqueles que pensam que o assunto heresia possa ser desprezado porque o termo soa fora de moda e porque está relacionado a diversas disputas há muito abandonadas, cometem o erro comum de pensar nas palavras e não nas ideias. É o mesmo tipo de erro que contrasta os Estados Unidos como república e a Inglaterra como monarquia. Enquanto sabemos que o governo dos Estados Unidos é essencialmente monárquico e o governo inglês é essencialmente republicano e aristocrático. Não há fim para os mal-entendidos que surgem do uso ambíguo de palavras. Mas se recordarmos o simples fato de que um Estado, uma comunidade humana ou uma cultura geral devem ser inspirados por um conjunto de regras morais e que não pode haver esse conjunto de normas morais sem uma doutrina, então a importância da heresia como tema será clara.
porque heresia não significa outra coisa senão a proposição de novidades em religião, escolhendo-se algo do que tem sido a religião aceita, negando-se ou substituindo-se esse algo por outra doutrina, ou até então não familiar. O estudo das sucessivas heresias cristãs, seus respectivos caracteres e destinos, tem um interesse especial para todos nós, que pertencemos à cultura europeia e cristã, e esta deve ser uma razão evidente. Nossa cultura foi feita por uma religião. Mudanças ou desvios dessa religião afetam necessariamente nossa civilização como um todo. Toda a história da Europa, seus vários reinos, estados e regiões em geral, durante os últimos 16 séculos, foi afetada principalmente por sucessivas heresias surgidas no mundo cristão. Somos o que somos hoje, principalmente porque nenhuma daquelas heresias finalmente sobrepujou nossa religião ancestral, mas somos também o que somos porque cada uma delas afetou profundamente nossos ancestrais por gerações. Cada heresia deixou um rastro, e uma delas, o grande movimento de Maomé, permanece até hoje uma força dogmática e preponderante num vasto território que foi um dia nosso. Se alguém for catalogar as heresias marcantes da longa história da cristandade, a lista seria infinita. Elas se dividem e se subdividem, existem em várias escalas, variam do local para o geral. Suas vidas se estendem de pouco menos de uma geração a séculos inteiros. A melhor forma de entender o assunto é selecionar uns poucos exemplos proeminentes e, pelo estudo deles, entender a vasta importância que a heresia pode ter. Tal estudo é o mais fácil, pois nossos ancestrais reconheceram a heresia pelo que ela era. Deram-lhe, em cada caso, um nome particular. Submeteram-na a uma definição e, portanto, a limites, e por tal definição facilitaram a análise. Infelizmente, no mundo moderno, tal hábito de definição foi perdido. A palavra heresia, tendo vindo conotar algo antigo e fora de moda, não é mais aplicada a casos que são claramente heresias e que podem ser tratados como tais. Por exemplo, há atualmente uma negação de que os teólogos chamam de domínio, que é o direito à propriedade privada. É amplamente aceito que as leis que permitem a propriedade privada da terra e do capital são imorais, que o solo de todos os bens que são produtivos deve ser comunitário e que qualquer sistema que deixa seu controle a indivíduos ou famílias está errado e, portanto, deve ser atacado e destruído. A essa doutrina, já muito forte entre nós, que continua crescendo em força e em número de aderentes, não damos o nome de heresia. Pensamos nela apenas como um sistema político ou econômico, e quando falamos de comunismo, nosso vocabulário não sugere nada teológico. Mas isso é apenas porque nos esquecemos do significado da palavra teológico. Comunismo é tão heresia quanto maniqueísmo. Ele retira do sistema moral em que vivemos uma parte particular, nega essa parte e tenta substituí-la por uma inovação. O comunismo retém muito do sistema cristão, igualdade humana, a direito à vida, etc. Ele nega uma parte apenas. O mesmo é verdade para o ataque à indissolubilidade do matrimônio. Ninguém chama de heresia a moderna prática e defesa do divórcio, mas heresia ela é, pelo seu caráter determinante de negação da doutrina católica do matrimônio e a substituição por outra doutrina, qual seja que o matrimônio não é mais que um contrato e um contrato cancelável. É igualmente uma heresia, uma mudança por exclusão. A afirmação de que nada pode ser conhecido das coisas divinas, que tudo é mera opinião e que, portanto, as coisas que são asseguradas pelos nossos sentidos e por experimentação
devem ser nossos únicos guias na organização dos assuntos humanos. Aqueles que pensam assim devem reter, e comumente o fazem, a maior parte da moral cristã, mas porque eles negam a confiança na autoridade, cuja doutrina é parte da epistemologia cristã, eles são hereges. Não é heresia dizer que a realidade pode ser conhecida por experimentação, por percepção sensitiva e por dedução. É heresia dizer que a realidade não pode ser conhecida por nenhum outro meio. Vivemos hoje sob o regime da heresia. A única coisa que distingue este dos antigos períodos da história, dos períodos de heresia, é que o espírito herético está generalizado e aparece de várias formas. Será visto nas páginas que se seguem que eu falo do ataque moderno, porque algum nome deve ser dado ao assunto antes de discuti-lo, mas a maré que ameaça nos inundar é tão difusa que a cada uma das ondas deve ser dado seu nome próprio. Até agora, ela não tem um nome comum. Talvez isso acontecerá, mas não antes que o conflito entre o moderno espírito anticristão e a tradição permanente da fé se torne agudo por meio da perseguição e triunfo ou da derrota. Será então, talvez, chamada de anticristo. Capítulo 1. O esquema deste livro. Proponho, no que se segue, tratar dos principais ataques contra a Igreja Católica que marcou sua longa história. Em todos eles, exceto no ataque do Islã e no confuso, embora onipresente, ataque moderno, ainda em progresso, trato de seus fracassos e das causas de seus fracassos. Concluirei com a discussão sobre as chances da atual luta pela sobrevivência da Igreja na própria civilização que ela criou, civilização que está agora, de forma geral, a ponto de abandoná-la. Há, como todos sabem, uma instituição que se proclama hoje a única mestra autoritativa e divinamente escolhida para o ensino da doutrina essencial e da moral essencial. Essa instituição se chama Igreja Católica. É uma verdade histórica admitida que ninguém nega que a instituição que alega tal coisa tem estado presente entre os homens por muitos séculos. Muitos, por antagonismo ou falta de conhecimento, negam a identidade da Igreja Católica atual com a original sociedade cristã. Contudo, ninguém, nem por hostilidade nem por ignorância, nega sua presença por 13 ou 14 séculos. É também historicamente verdadeiro, apesar de não ser universalmente admitido, que a alegação de que esse corpo é uma voz divinamente escolhida para a afirmação da verdadeira doutrina com relação a questões essenciais ao homem, sua natureza, suas tribulações neste mundo, sua condenação ou salvação, sua imortalidade, etc. Pode ser encontrada sendo repetida através dos séculos precedentes, desde pouco antes da metade do primeiro século. Do dia de Pentecostes, algo entre 29 e 33 d.C. em diante, tem havido um corpo doutrinal permanentemente reafirmado, por exemplo, bem no seu início, a ressurreição. E o organismo por meio do qual esse corpo doutrinal tem sido afirmado é, desde o início, um grupo de homens unidos por certa tradição pela qual alegam ter a autoridade em questão. Assim, devemos distinguir entre duas concepções totalmente diferentes, que são, entretanto, frequentemente confundidas. Uma é o fato histórico de que a alegação de autoridade divina e doutrina infalível foi e é ainda feita. A outra é a credibilidade de tal alegação. O fato de que a alegação seja verdadeira ou falsa não tem nada, em absoluto, a ver com sua origem e continuidade histórica. Ela pode ter surgido por uma ilusão ou impostura.
ela pode ter continuado por ignorância, mas isso não afeta a sua existência histórica. A alegação foi feita e continua a ser feita, e aqueles que a fazem estão numa continuidade ininterrupta com aqueles que a fizeram inicialmente. Eles formam coletivamente um organismo que chamava a si próprio e ainda o faz de a Igreja. Ora, com esse sólido organismo, suas alegações, caráter e doutrinas, têm surgido ataques contínuos ao longo de todo o período de sua existência. Tem havido negações de suas alegações. Tem havido negação desta ou daquela parte das suas doutrinas. Tem havido uma tentativa de substituir essas partes por outras doutrinas. Até mesmo a tentativa de destruição de todo esse organismo, a Igreja, tem acontecido com frequência. Proponho selecionar 5 ataques desse tipo, de um número muito grande, quase ilimitado de esforços, maiores ou menores, para derrubar o edifício da unidade e da autoridade. Minha razão para escolher um número tão pequeno de ataques e me concentrar sobre cada um deles como se fosse um fenômeno separado, não é somente por necessidade de uma estrutura ou de limites, mas também pelo fato de que, nesses 5, as principais formas de ataque são exemplificadas. São eles em ordem histórica. Primeiro, o ariano; segundo, o muçulmano; terceiro, o albigense; quarto, o protestante; quinto, aquele que ainda não tem nome, mas que chamaremos por conveniência de o moderno. Digo que cada uma dessas 5 principais campanhas, cujo sucesso de qualquer delas teria resultado na destruição da Igreja Católica, sua autoridade e doutrina perante os homens, apresentam uma característica particular. O ataque ariano propunha uma mudança de doutrina fundamental, a tal ponto que, caso tivesse prevalecido, toda a natureza da religião teria sido transformada. Não somente transformada, teria fracassado, e com seu fracasso teria causado a ruptura daquela civilização que a Igreja Católica iria construir. A heresia ariana, ocupando todo o século IV e ativa ao longo do século V, propunha ir à raiz mesma da autoridade da Igreja, por meio do ataque à divindade de seu fundador. Mas ela fez muito mais. Por sua motivação subjacente era a racionalização do mistério sobre o qual a Igreja se funda, o mistério da encarnação. O arianismo foi essencialmente uma revolta contra as dificuldades dos mistérios em geral, expressando-se, contudo, como um ataque apenas ao principal deles. O arianismo é um típico exemplo, em grande escala, daquela reação contra o sobrenatural que, quando está totalmente desenvolvida, suprime da religião tudo aquilo por meio do qual ela vive. O ataque muçulmano foi de um tipo diferente. Ele veio geograficamente de fora da região da cristandade. Apareceu quase do começo como um inimigo externo. Mesmo assim, não era precisamente uma nova religião atacando uma antiga. Era essencialmente uma heresia, mas pelas circunstâncias de seu aparecimento, era uma heresia externa, não interna. Ameaçava matar a Igreja cristã pela invasão, não pela corrosão interna. O ataque albigense foi somente o principal de um grande número de ataques, todos eles advindos da concepção maniqueísta de uma dualidade no universo. A concepção de que bem e mal estão numa permanente luta entre iguais e que o poder onipotente não é nem único nem benevolente. Intimamente relacionado com essa ideia e inseparável dela, estava a concepção de que a matéria é má e que todo prazer, especialmente o corporal, é mau. Essa forma de ataque, da qual considero a albigense a mais notória e quase vencedora, foi mais um ataque à moral do que à doutrina. Tinha o caráter de um câncer,
alimentando-se do corpo da igreja desde dentro, produzindo uma nova vida própria, antagônica à vida da igreja e que lhe era destrutiva. Tal como um tumor maligno no corpo humano tem sua própria vida, diferente e destrutiva em relação ao organismo no qual surgiu de forma parasitária. O ataque protestante difere do resto, especialmente nessa característica. Esse ataque não constituiu na promulgação de uma nova doutrina ou de uma nova autoridade. Não tentou criar uma anti-igreja, mas tinha como princípio a negação da unidade. Foi uma tentativa de promover aquele estado mental no qual uma igreja, no sentido antigo da palavra, isto é, infalível, única, um corpo magistral, uma pessoa que fala com autoridade divina, devia ser negada. Não as doutrinas que ela eventualmente professasse, mas a própria alegação de professá-las com autoridade única. Assim, um protestante pode afirmar, como os pugeístas ingleses, que são verdadeiras todas as doutrinas subjacentes à missa, a presença real, o sacrifício, o poder sacerdotal da consagração, etc. E outro protestante pode afirmar que tudo isso é falso. Mesmo assim, ambos os protestantes são protestantes, porque concordam que a igreja não é uma personalidade visível, definível e única, que não há nenhuma autoridade central infalível e que, portanto, cada um é livre para escolher seu próprio conjunto de doutrinas. Tais afirmativas de desunião, tal negação da alegação de unidade, como sendo parte de uma ordem divina, produziu, de fato, um temperamento protestante por meio de certas associações históricas. Mas não há doutrina, nem um conjunto de doutrinas que possa ser anunciado como sendo o núcleo do protestantismo. A sua essência continua a ser a rejeição da unidade da autoridade. Finalmente, há aquele ataque contemporâneo à Igreja Católica que está ainda em andamento e ao que não foi dado ainda nenhum nome, exceto o vago termo moderno. Eu preferiria, talvez, a velha palavra grega álagos, mas isso teria parecido pedante. Mesmo assim, é uma pena ter de rejeitá-la, pois ela descreve admiravelmente, por analogia, a contenda entre os atuais agressores da autoridade e da doutrina católica e a mentalidade de um crente. A antiguidade começou quando se deu o nome álagos àqueles que menosprezavam ou negavam, apesar de se autodenominarem cristãos, a divindade de Cristo. Eles, supostamente, agiam assim por falta de inteligência, no sentido de totalidade de compreensão, amplitude de apreensão. As pessoas consideravam essa classe de racionalismo tal como os indivíduos normais consideram um daltônico. Poderia-se também escolher o termo positivismo, pois o movimento moderno se baseia na distinção entre coisas positivamente provadas experimentalmente e coisas aceitas por outras razões. Mas o termo positivismo já tem uma conotação especial e usá-lo causaria confusão. De qualquer forma, apesar de não termos até agora nenhum nome específico, todos conhecemos o espírito a que me refiro, que somente é verdade o que se pode ser apreciado pelos sentidos e submetido à experimentação, que somente se pode crer por completo naquilo que puder ser completamente medido e testado por tentativas repetitivas, que aquilo que em geral se chamam declarações religiosas são sempre presumivelmente e às vezes demonstradamente um conjunto de ilusões, que a própria ideia de Deus e tudo o que se segue é uma construção humana e invento da imaginação. Esse é o ataque que subsistiu todos os antigos, que está agora ganhando terreno tão rapidamente e em cujo sucesso seus devotos
tal como os devotos dos ataques anteriores têm crescente confiança. Tais são os 5 grandes movimentos antagônicos à fé. Concentrar nossa atenção em cada um deles por vez nos ensinará, por meio de exemplos diferentes, o caráter de nossa religião e a estranha verdade de que os homens não podem escapar de ter simpatia por ela ou odiá-la. Concentrar-nos nesses 5 principais ataques tem um valor adicional, pois eles parecem esgotar todas as direções das quais o assalto pode ser desferido contra a fé católica. Sem dúvida, no futuro haverá mais conflitos. De fato, podemos estar seguros de que isso é inevitável, pois é da natureza da Igreja provocar a ira e o ataque do mundo. Talvez mais tarde teremos que nos defrontar com um pagão vindo do Oriente, ou talvez, cedo ou tarde, com o desafio de um sistema completamente novo, não uma heresia, mas uma nova religião. Mas os principais tipos de ataques parecem exaurir a lista que a história até agora registrou. Tivemos exemplos de heresia trabalhando desde o exterior e formando um novo mundo ao seu estilo, do qual o Islã é o grande exemplo. Tivemos exemplos de heresia atacando a raiz da fé, a encarnação, e especializando-se nisso, do qual o arianismo foi o grande exemplo. Tivemos o crescimento de um corpo estranho no interior, os albigenses e todos os seus parentes maniqueus anteriores e posteriores. Tivemos o ataque contra a personalidade e a unidade da Igreja, que é o protestantismo. E agora nós presenciamos, ainda que o protestantismo esteja em seu ocaso, o surgimento de uma nova forma de conflito. A proposta de tratar todas as afirmações transcendentais como ilusão. Parece que o futuro não pode reservar senão uma repetição dessas formas. A Igreja pode assim ser considerada como a cidadela que apresenta certo número de faces, formadas entre os ângulos de suas defesas, que são atacadas uma por vez, e depois do fracasso de um ataque, a face vizinha sofre o impacto da batalha. O último assalto, o moderno, parece mais uma tentativa para dissolver a guarnição militar, aniquilar o seu poder de resistência por meio da sugestão, mais do que por um conflito bélico. Com essa última forma, a lista parece ter chegado ao fim. Quando esse último perigo for dissipado, caso se dissipar, o próximo só pode surgir com uma roupagem que já conhecemos. Posso ser arguido como forma de um pós-escrito a este prelúdio, porque não incluí qualquer menção aos cismas. Os cismas são ataques à vida da Igreja Católica, tanto quanto às heresias. O maior cisma de todos, o grego ortodoxo, que produziu a comunhão grega ortodoxa, constitui manifestamente uma ruptura em nossa força. Mesmo assim, penso que as várias formas de ataque à Igreja por meio de doutrinas heréticas se encontram em uma categoria distinta à dos cismas. Sem dúvida, um cisma contém comumente uma heresia, e sem dúvida certas heresias tentaram apelar a que devêssemos nos reconciliar com elas, como poderíamos fazer com um cisma. Mas, embora os dois males comumente surjam juntos, ainda assim são diferentes. E enquanto estudamos um, é melhor que não nos preocupemos com o outro durante o curso do estudo. Nessas páginas, examinarei um por vez os 5 grandes movimentos que mencionei e os tomarei em ordem histórica, começando com a questão ariana, que, como foi a primeira, foi também, talvez, a mais temível.